cedo o meu espaço do grande expediente ao vereador Camilles. Obrigado. Grande expediente, Gladys Frisso, então cede espaço para o vereador Camilles. Na tribuna, Camilles. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e aos que nos acompanham nas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer a cedência do espaço à vereadora Gladys. É muito importante que estamos na semana pela valorização da língua brasileira de sinais e falar da importância da acessibilidade na comunicação para as pessoas surdas. Quero deixar uma mensagem de empatia com essas pessoas, pelas dificuldades que muitas vezes encontram, seja num atendimento de saúde, em uma audiência no judiciário ou em evento cultural. Muito já avançamos, por isso quero falar da importância desses profissionais que fazem a tradução e a interpretação de Libras. Ontem, dia 27 de setembro, foi Dia Mundial do Turismo. Quero deixar meu registro sobre a importância como ferramenta para o crescimento e o desenvolvimento econômico. Estamos próximos da Festa da Uva e é importante que tenhamos este foco nas melhorias e os pontos turísticos necessitam, e por isso venho falar mais uma vez de zeladoria. Dizer que talvez tenha sido uma das minhas bandeiras e que me trouxe a vereança. Fui presidente do bairro Santa Lúcia por 6 anos. Sempre estive envolvido com a comunidade do bairro Santa Lúcia. Porque passamos pelas AMOBs dos nossos bairros, sabemos muitas vezes essas são cobranças dos moradores. Todos querem ver o seu local bonito, bem cuidado, e nós, vereadores, temos por atribuição indicar ao Executivo sugestões de melhorias para nossas comunidades, pois somos diariamente demandados em nossos gabinetes. Sou incansável na luta de uma cidade mais bonita e humanizada, tema que já trouxe algumas vezes a este plenário. Indiquei a sugestão de que seja criada a Coordenadoria de Zeladoria para que tenhamos um departamento para direcionar essas demandas. Aguardo pela sua concretização o mais breve possível. Como você sabe, sou um avô coruja. Tenho 2 netas, a Cecília com 5 anos e a Iris com 4 meses. E quero que elas conheçam a nossa história, o nosso passado. Costumo levar a Cecília para conhecer nossos pontos turísticos e percebo que muitos estão carecendo de zeladoria. O Monumento Nacional do Imigrante possui muitas infiltrações na sua estrutura, banheiros fechados e, por enquanto, nenhuma acessibilidade. Nos arredores, uma sensação de insegurança, pichações, furto de fiação elétrica, iluminação insuficiente, torna o local propício à drogatização e ocorrência de furtos. Lá nos pavilhões da Festa da Uva, são necessárias muitas melhorias. Na iluminação pública, no entorno, estive este final de semana durante os festejos da Semana Farroupilha e está uma escuridão, tanto dentro do parque quanto nas ruas e no seu entorno. Terceira Légua, como belas paisagens, local propício para atividades esportivas, seja para ciclistas ou quem pratique rapel na gruta. Aliás, a realização da próxima edição do Trilhas e Montanhas será nesta localidade. Estamos aguardando a participação de mais de 1000 atletas. Será durante as comemorações da Festa da Uva. E essa data está marcada para o dia 17 de fevereiro. Aliás, o turismo esportivo também é e tem potencial em nossa cidade.
A estrada do imigrante necessita de revitalização, precisa de acostamento, melhorias na sinalização e na iluminação da via. Pensar no turismo rural é sinônimo de incremento na renda, é a valorização do nosso patrimônio cultural. É quase uma garantia de que os jovens permaneçam nas propriedades familiares. Precisamos pensar em fomentar este potencial turístico que todos nós conhecemos. Me deixa satisfeito quando a imprensa local também está preocupada com o turismo local e tem repercutido este tema. Devemos somar esforços para que nossa cidade seja mais atrativa para os turistas. É de suma importância que exista esta virada de chave. Aumentar os investimentos, melhorar as estruturas, as vias de acesso, a iluminação, a segurança e a acessibilidade. Se existir esse compromisso, a médio prazo, começaremos a colher frutos. Queria deixar registrado também, na última segunda-feira estivemos na Maesa para visitar o local para futuras instalações da Casa do Agricultor. Nos acompanharam o presidente da casa, colega José D'Ambrós, líder de governo Lucas Gil, os secretários Mateus do Escritório de Parcerias Estratégicas, Rudimar da Secretaria da Agricultura e a senhora Cristina, secretária de Cultura, e João Wes, secretário da SEMA. Um espaço pensado para reunir todos os serviços necessários para nossos agricultores. O objetivo é concentrar ali a Emater, a defesa vegetal, a defesa animal e as inspetorias. Enfim, estamos junto com o mercado público. Enfim, estamos pensando nos nossos agricultores em facilitar o acesso aos serviços e tentar minimizar os deslocamentos. Gostaria de lembrar também, como último item, amanhã teremos algumas bancas no saguão da Prefeitura Municipal que estarão vendendo os produtos da agricultura familiar. Vamos prestigiar essas pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Declaração de líder para a bancada do PSDB. Obrigado, senhor Camires.